conhece, meu nome é Débora Boss. Sim, é Boss, B-O-Z-Z, exatamente assim meu sobrenome. E nesse vídeo, hoje, eu quero falar um pouco sobre construir o propósito da sua vida, no meu caso, da minha vida. E, bom, vamos começar. A primeira vez que eu vi sobre esse assunto, nesses últimos tempos, começou um pouco com essa ideia, não fala especificamente sobre propósito de vida, mas foi com a Samia, que ela faz uma série de vídeos onde ela fala sobre em 180 dias tornar a vida dela a vida dos sonhos que ela tem, porque ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, ela só não faz, e essa é a ideia dos vídeos dela, e ela vai soltando episódios a cada de tempos em tempos em que ela fala sobre o que ela tá fazendo, ou que ela, né, sobre como que tá sendo essa construção dela. Beleza, eu vi essa série de vídeo dela e eu me inspirei bastante. A minha ideia era fazer uma série de vídeos parecida com a dela, só que o que ela tava fazendo nos vídeos dela não se encaixa muito na minha vida, porque eu já tentei fazer uma mudança assim meio drástica e não funciona, pra mim não funciona. Então, quanto mais coisa eu tento fazer, menos eu faço. Então eu sabia que eu ia precisar focar numa área específica da minha vida, e que ultimamente o que tem sido mais gritante agora, que eu tô tendo mais necessidade, tá sendo no meu trabalho, na minha área profissional. E eu sou formada, eu sou engenheira, mais especificamente engenheira ambiental, e eu sou formada no Brasil, em engenharia ambiental, mas eu vim para Portugal para fazer um mestrado. Terminei meu mestrado, fiz um estágio e agora eu tô trabalhando como investigadora. Investigadora é pesquisadora, basicamente. Trabalho como pesquisadora dentro de um projeto específico, onde eu tô trabalhando agora com uma área mais específica ainda. E dentro desse contexto eu também estou fazendo um segundo mestrado, onde a minha dissertação de mestrado tem o mesmo tema do meu trabalho atual. Não foi planejado isso, mas as coisas se uniram e agora eu tô tendo mais necessidade de entender algumas outras coisas que eu não tenho tanta familiaridade. Então, por isso eu escolhi, então dando um spoiler, a área da minha vida é a minha área profissional, o meu trabalho. Por que propósito de vida? De onde que eu tirei isso, né? De onde que surgiu isso? Então essa semana eu tava vendo os vídeos da Sam e tudo mais, então eu não sei se o YouTube meio que entendeu que eu tava gostando disso e começou a me mostrar alguns vídeos. E o primeiro vídeo que eu vi foi do podcast do Wesley, dela no eu acho que assim é o nome dele. Eu gosto muito do podcast dele, ele sempre traz vários especialistas, né, e tudo mais, e era um podcast que ele tava entrevistando o professor Clóvis. E na capa do vídeo tava assim: construa o sentido da sua vida. E foi daí que veio a história do título desse vídeo, né? Construa o propósito da sua vida. Que sempre que eu pesquisava sobre propósito de vida, na minha cabeça, propósito de vida era uma coisa que eu tinha que escolher hoje pra fazer pro resto da minha vida. Entendeu? Né? Eu tenho que escolher uma coisa pra fazer hoje, começar hoje, ir me desenvolvendo e fazer isso pro resto da minha vida sem trocar. Só que isso é humanamente impossível, a gente troca de opinião o tempo inteiro, a nossa vida ela é muito móvel, ela muda o tempo inteiro, a gente muda também. Como é que eu ia escolher uma coisa pra fazer pro resto da vida? Então eu ficava tipo, não tem como eu ter um propósito da minha vida, sabe? E quando eu assistia vídeos sobre pessoas falando sobre isso, eu me sentia mais confusa ainda, e eu achava que o problema em si era eu que não sabia o que eu tava fazendo na minha vida, sabe? Eu vi um outro podcast que era com o professor Clóvis, que ele fala uma frase assim, não é exatamente assim, mas é nesse contexto, que propósito é tudo aquilo que a gente quer alcançar. E que quando a gente alcança um propósito, ele se torna esse propósito. E daí quando ele falou isso, me deu um estalo de tipo, mas isso parece uma meta, né? Um objetivo. Ele me deu um estalo, e daí eu fui pesquisar o que significava propósito.
coloquei lá o que significa propósito. Aí tava lá, objetivo, meta, aquilo que você quer fazer ou aquilo que você não quer fazer, porque o seu propósito de vida pode ser alguma coisa que você também não queira fazer. E daí eu também fui pesquisar o que era propósito de vida. E daí propósito de vida tava assim, que era algo que era a razão da sua vida. Olha como soa muito mais pesado, traz muito mais carga para um propósito simples, sabe? Porque o propósito pode ser qualquer coisa, né? Pode ser relacionado ao seu trabalho, pode ser relacionado à sua saúde, pode ser relacionado à sua família, pode ser relacionado a várias coisas. Cada pessoa vai ter um propósito diferente, vai ter um objetivo diferente. E daí hoje eu tava assistindo outro vídeos em relação a isso, que era um outro podcast, que era com Júlio Lobo, acho que era o nome dele, em que ele fala assim, por onde você começa? Pelo indivíduo. Você começa por você. Mas se você não consegue se sustentar, por exemplo, você precisa começar, então, focando em arrumar um trabalho, conseguir ter o seu dinheiro, conseguir se sustentar. E conforme você vai alcançando esses passos, você vai mudando o seu propósito. Então, primeiro você começa por você, aí depois que você já fez isso, às vezes você vai e seu desejo é ter uma família, aí você meio que sobe o degrauzinho, aí você começa a pensar na sua família. Ou, por exemplo, eu também relacionei isso muito com o que o Wesley falou uma vez também, que ele falou assim, ano passado eu foquei muito no meu profissional, em desenvolver o meu trabalho, e agora eu tô pensando muito mais na minha saúde, que era uma época que ele tava correndo e fazendo mais exercícios e comendo e tudo mais. Então, é isso. De tempos em tempos a gente vai tendo propósitos de vida diferentes. Só que eu não pensava dessa forma. E hoje eu comecei... Hoje não, né? Que já faz alguns dias que eu tô planejando isso. Eu já fiz o meu planejamento, já tentei desenvolver um pouco a ideia do que eu queria fazer e como que eu queria fazer. Mas esta é justamente a ideia, construir o propósito da minha vida relacionado ao meu trabalho, porque agora eu acho que esse é o meu pilar, digamos assim, é o que eu preciso desenvolver e é o que a vida tá me chamando mais atenção agora, né, porque tá vindo alguns requisitos pra mim de algumas coisas que eu ainda não tenho, né, então, de alguns assuntos que eu ainda não domino, e isso me deixa muito instável, muito insegura. E a única forma de eu me sentir segura é quando eu sei sobre o assunto, senão eu não consigo encher linguiça, eu não consigo, né, fingir que eu sei uma coisa que eu não sei. Então, a ideia é eu me aprofundar mais nesses temas, porque isso já é uma coisa que está ligada à minha dissertação de mestrado, é uma coisa que está ligada ao meu trabalho, e é uma coisa que tá ligada a mim, porque isso é a minha profissão, é o que eu faço. Então, essa série vai ser importante pra mim, pro meu desenvolvimento. Então, eu acho que é um comprometimento público que eu tô fazendo aqui, né? Então, eu acho que isso deixa a história um pouco mais interessante. E é isso. Dá like, curte, comenta e a gente se vê no próximo vídeo.